absolutamente por acaso. Estava terminando o ensino médio, provavelmente prestaria vestibular para arquitetura. Sempre fui um aluno de exatas, então tinha um fascínio muito grande por física, etc. Resolvi fazer 6 meses de cursinho. No cursinho tive um professor extraordinário, Rogério Forastieri da Silva, né, orientando novais aqui, mas eu só vinha saber disso depois. E na hesitação, na hora de preencher o formulário da FUVEST, coloquei história e fiquei. Eu fiz toda a minha formação aqui na USP, eu fiz a graduação em História entre 82 e 85. Já dava aula no ensino básico, dei aula no ensino básico muitos anos. Comecei o mestrado em 87, 4 anos de mestrado, 87 até 91, um trabalho sobre participação dos militares na política argentina, e o doutorado entre 92 e 95. Daí já trabalhando com literatura e história, a obra do Borges. Então, integralmente, a minha formação foi aqui na USP. E depois, lógico, posteriormente na carreira, fiz livre-docência também aqui. Então, toda a minha formação superior foi feita aqui na USP. A minha formação na vida foi feita em escolas públicas. Estudei escola pública primário, ginásio, colegial e depois universidade, pós aqui na USP. Também foi meio casual, né? O meu primeiro ano de graduação foi pavoroso, pavoroso. Salvou-se uma matéria, um professor, que era o Francisco Murari Pires, até hoje o reverencio dos grandes mestres, acho que dos mais brilhantes professores que o departamento teve. E no segundo ano eu já estava querendo ir embora, no final do primeiro ano prestei vestibular para física, mas no segundo ano eu comecei a ter belos professores, né? Tive aula com Novaes, tive aula com a Maria Odila, Fernando Novaes, Maria Odila Leis da Silva Dias, e logo em seguida tive aula com a Maria Lígia Prado. E a Lígia era uma professora estupenda, né? A Lígia era uma professora maravilhosa e rapidamente ela envolvia os alunos e propôs à nossa turma que nós organizássemos um acervo de imagens da Revolução Mexicana. Era um grupo de 10 alunos de graduação, nove meninas e eu. E daí nós organizamos esse material e, enfim, em função das aulas da Lígia, em função desse acolhimento da Lígia, uma coisa muito rara na época, os professores eram muito pouco acolhedores, e lógico, o interesse que foi sendo despertado aos poucos por História da América, eu acabei indo para esse lado, muito no princípio movido por algumas leituras, sobretudo Domingo Faustino Sarmiento, etc., e acabei ficando na História da América. A literatura entrou desde sempre, ela existe desde sempre. Eu sempre fui um leitor mais de ficção do que de historiografia. Claro que durante a graduação é muito difícil você diversificar as leituras, porque você tem uma carga brutal de textos para ler, né? Lia-se, né? Eu tinha professores que davam 400, 500 páginas por semana para ler, então eu lia dia e noite, era uma coisa louca. Mas eu sempre li, sempre fui muito interessado em literatura, e embora tenha feito um mestrado em História Política, participação dos militares, aos poucos, de uma forma meio inconsciente, eu fui orientando a minha pesquisa para trabalhar com os discursos dos militares, a retórica que envolvia os golpes, os proclamas, mesmo de tentativas de golpe mal sucedidas, mas eu fui orientando para esse lado. Ou seja, eu aos poucos, mesmo trabalhando com história política, já estava fazendo um trabalho muito mais fechado em texto, propriamente dito, uma leitura mais fechadinha nesses documentos militares. E, ao mesmo tempo, já comecei a pensar no doutorado, e daí eu tinha certeza que teria que ser na literatura, com literatura, tanto que a gente saiu da defesa, eu dei uma carona para a Lígia, Maria Lígia Prato, que foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, dei uma carona até a casa dela, e dela falou, e agora, você vai prosseguir no doutorado? Eu falei, vou, pretendo prosseguir, mas veja, Lígia, eu quero trabalhar com relação à história e literatura. Ela falou, eu já sabia. Né? A minha única dúvida é se é Borges ou Lessama Lima. Mas isso, daqui a umas semanas, daqui a uns meses, quando eu fizer o projeto, eu descubro. Então a literatura surgiu como uma vontade, como um gosto de leitor mesmo, né? Eu leio ficção ininterruptamente desde a adolescência, bom, desde a infância, claro, mas especialmente desde a adolescência.
e se tornou um prazer, trabalhar com isso, né, um salto danado, né, deixar de ler discurso de militar e começar a ler Borges, né, melhora muito a qualidade de vida. Então foi isso, é uma presença meio ubíqua na minha vida até se tornar um objeto de estudo. Borges foi a minha escolha e Borges me acompanha, né. Outro dia alguém perguntou, não me lembro exatamente onde eu estava, mas era uma entrevista, uma coisa assim, né, se Borges era o meu tema atual de pesquisa. Falei: "O Borges é o tema da minha vida", né, pelo gosto mesmo de leitor. Alessama Lima, que eu cogitei estudar no doutorado, é um autor extraordinário, evidentemente, mas colocava uma série de questões ligadas a estratégias de estilo e à história de Cuba, que eu sempre estudei para dar aula, né? Eu comecei a dar aula muito cedo, História da América, mas com a qual eu nunca tive muita intimidade. E eu já tinha um histórico de pesquisador de história argentina. Então, Borges, pelo prazer, e porque eu acho mesmo que Borges é o grande escritor em língua espanhola do século XX, né? Que os espanhóis não ouçam essa entrevista, mas eu sempre brinco com os alunos que o grande escritor em língua espanhola do XIX é um argentino, Sarmiento, e o grande escritor em língua espanhola do século XX é outro argentino, o Borges, né? Então é um prazer de leitura e Borges ocupa, na verdade, a minha imaginação. Eu acho que eu leio quase todos os dias, é muito raro passar um dia sem, pelo menos pensar num texto ou numa passagem e refletir um pouco, mesmo quando eu estou trabalhando com outros temas, outros autores, Borges está sempre presente e acho que hoje, já faz muitos anos, né? O primeiro texto que eu publiquei sobre Borges foi em 89, portanto já tem 35 anos isso, né? Ainda durante o mestrado. Eu penso através do Borges, certas ideias, a questão da leitura, a questão da reescritura, a maneira como cada texto é um entrelaçamento de muitos outros textos, é sempre, não é, um mosaico de outros textos. Então eu penso através de Borges. Isso é irreversível. Na área de história da América Independente, que agora se chama América Contemporânea, depois da reforma curricular mudou de nome, é o nome mais bonito, inclusive, né? Nós trabalhamos com século XIX e século XX, né? Stella Franco, Gabriela Pellegrino, Champard e a Mary Junqueira. A Mary não dá aula de América Latina, mas é da área de América Contemporânea também, ela trabalha com os Estados Unidos. Nós temos um acerto que é o seguinte, nas disciplinas obrigatórias, independentemente da abordagem que cada um dê, lógico, com seus referenciais teóricos, metodológicos, com a sua bibliografia de preferência, etc., nós obrigatoriamente passamos por aqueles temas-chave da área. Então, quando trabalhamos século XIX, é processo de independência e formação e consolidação dos Estados nacionais, né? Então, claro, eu procuro, como eu trabalho com ficção, eu procuro sempre encaixar alguma coisa, algum texto de ficção que ajude a trabalhar esses temas. Mas o curso, a parte de século XIX, ela é basicamente fundada nas minhas disciplinas em documentos. Então, a gente vai lendo os pensadores da emancipação, os pensadores da formação, enfim, dos processos de formação e consolidação dos Estados nacionais, etc. E século XX é a mesma coisa, tem certos temas inarredáveis, né? Revolução Mexicana, Revolução Cubana, peronismo, militarismo, os processos de modernização do princípio do século, tanto do aparato do aparato econômico, tecnológico e das práticas políticas, mas também no âmbito das artes, né? Também no âmbito da produção artística, do pensamento. Então, os temas são aqueles temas inevitáveis. Agora, lógico, a abordagem varia, cada um dá a sua. Eu uso, sobretudo na disciplina do século XX, muito texto literário e, sobretudo, quando eu trabalho XIX ou quando eu trabalho com o século XX, há uma questão de fundo que é a ideia de América, né? De que forma, afinal de contas, se constrói uma ideia de América, que evidentemente é uma ideia de origem europeia, mas é uma ideia que pode ser pensada de outra maneira aqui dentro e ganha novos significados e é metamórfica, é peregrina, etc. Mas então os temas são sempre mais ou menos os mesmos, mas o tratamento
permite, a abordagem que se faça permite que você entre com certas questões teóricas ou com algumas questões de fundo que funcionam como base das discussões. Eu basicamente dou história da cultura, né? História da cultura um, história da cultura 2, história da cultura 3, história da cultura 4. Variando os programas e procurando sempre associar um programa a uma rubrica de disciplina. Agora, com o novo currículo muda tudo, mas antes. E daí, em geral, eu dou 3 disciplinas. Eu giro 3 programas. Um programa que é sobre narrativa policial, a história da narrativa policial, que permite que você discuta não só os registros ficcionais, mas de que forma esses registros ficcionais correspondem a uma certa experiência social, urbana, etc., né? Eu sempre. Bom, há toda uma polêmica sobre o início da narrativa policial, mas eu paro do princípio que ela começa com Edgar Poe e, portanto, começa com uma percepção das cidades metropolizadas, das cidades, das multidões, etc. Então, tem toda uma discussão de caráter historiográfico que pode ser feita aí. Então, uma disciplina, história da narrativa policial. Uma outra disciplina eu chamo genericamente o desassossego como uma ideia-chave do século XX. Essa é uma expressão do Antônio Tabucchi, escritor toscano, mas que permite percorrer muitos autores e de que maneira eles responderam aos impasses do século XX, né? Então, Primo Levi, pensando a questão da guerra e do Holocausto, Pessoa, pensando, né, o termo desassossego vem do Pessoa, né? Fernando Pessoa, pensando a, a angústia, a ansiedade no cenário da modernidade, etc. Então, daí é uma disciplina muito variada nas leituras que são propostas. E um terceiro programa, que daí eu dou mais raramente, eu dou muito na pós, mas dou raramente na graduação, é uma discussão teórica mesmo sobre a relação história-ficção, né? Então, são histórias da cultura, né? Ah, mas com programas diferentes. Agora, no novo currículo, eu cadastrei uma disciplina que eu estou muito ansioso para dar, que se chama, eu não me lembro mais como se chama, mas alguma coisa como leituras literárias na história, que é para historiador aprender a ler ficção. Não é? Ou seja, então trabalhar certas categorias, enredo, personagem, etc., e pensando de que forma esse aprendizado da leitura da ficção, ele contribui muito para a leitura do texto historiográfico, né? Que para a gente não lê-lo mais de maneira muito esquemática, muito preocupado apenas com as informações que estão presentes ali, mas pensar também em estratégias narrativas. A minha pesquisa atual é sobre ainda, né, já faz alguns anos que eu trabalho com isso, desde 2015, sobre os diários do Ricardo Piglia, escritor argentino. O Piglia, ao longo de toda a vida, escreveu diários, né, em cadernos e cadernos, que hoje pertencem ao acervo da Universidade de Princeton, onde ele deu aula, né, onde ele foi professor. E daí no final, quando ele se aposentou em Princeton, 2012 por aí, ele começou a organizar esses cadernos para publicação. E a partir de 2015 ele publicou em 3 volumes, 2015, 2016 e 2017. As edições brasileiras são um pouquinho posteriores, mas alterou drasticamente o material. Então ele reescreveu passagens, ele inseriu seções ficcionais no meio das anotações do diário propriamente, etc. Ou seja, ele remontou, né? E atribuiu os diários foram publicados com o título de Os Diários de Emílio Renzi. Renzi é um personagem recorrente na ficção do Piglia e é, em parte, também o nome dele, porque ele se chama Ricardo Emílio Piglia Renzi, né? E, e ele usou algumas pessoas chamam de alter ego, né? Usou esse Emílio Renzi para assinar ensaios, para publicar artigos em jornal nos anos 60, etc. E esse diário, que é um diário muito complexo do ponto de vista da sua estrutura, ele pode se inscrever na discussão sobre as escritas de si, afinal de contas, persiste sendo um diário, mas ao mesmo tempo ele precisa ser pensado nas estratégias de montagem de texto, de montagem de obra.
né. Então faz já 9 anos que eu trabalho com os diários do Piglia, já publiquei muitos artigos no livro novo, né, sobre literatura e história, tem acho que 3 ou 4 artigos sobre os diários do Piglia, e daí eu fui abordando aspectos variados dos diários, questões formais, questões teóricas, etc. E agora o último trabalho, a última pesquisa que eu estou fazendo sobre os diários do Piglia junta Borges com Piglia definitivamente, que é a presença de Borges nos diários de Piglia, né? É uma presença que está desde o princípio, logo na apresentação, ele lembra um episódio da infância em que ele diz que ele estava lendo sentado no umbral da casa, da porta, né, da casa, e ele estava lendo não, estava sentado com um livro e daí ele vê uma sombra de uma pessoa à frente dele, ele levanta a cabeça e é uma figura que pergunta a ele por que o livro está de ponta cabeça. Ele tinha 4 ou 5 anos, obviamente ele não sabia ler, ah, e daí ele fabula que essa pessoa era o Borges. E é uma forma de introduzir Borges nos diários como espécie de presença espectral que vai acompanhar toda a discussão. E as menções a Borges no diário são incontáveis, né? Então, o último passo do meu trabalho com os diários de Piglia, pelo menos por hora, vai ser esse, investigar as múltiplas formas como Borges está presente nos diários de Piglia. E depois eu vou voltar para Borges, do qual eu nunca saí, na verdade, daí já tem uns 3 ou 4 projetos de pesquisa com Borges especificamente.